Acabou a primeira parte da live aqui, bem quando o Tulhão entrou, então eu tive que entrar na live de novo aqui. Deixa eu avisar ele aqui. O pessoal estava aqui desesperado para ouvir e ele caiu. Eu já apresentei o Túlio, deixa eu apresentar de novo, né? O Túlio é... Tulhão, acabou a live, mas eu entrei outra aqui. Túlio é o cardiologista que eu mais confio no Brasil. Qualquer problema possível que possa acontecer no âmbito cardiovascular, na minha vida, na minha saúde, na minha família, eu vou ligar para ele e falei, Túlio, eu te importo aí, tu vai vir de Juiz de Fora, tu vai vir aqui para minha casa cuidar, é o cara que eu vou entregar o meu coração para qualquer coisa que eu precisar. É o cara que eu recomendo todos os meus pacientes, encaminho. Acho que todo mundo deve fazer uma avaliação cardiovascular, pelo menos quando começa a fazer exercício mais intenso. Ou então, quando... Deixa eu ver, tá aqui. Ou certa idade. Então, eu vou super sempre recomendar o trabalho dele, porque é fundamental a gente ter um cardiologista na nossa vida para nos acompanhar. Então, Tulhão, continua aí, desculpa, caiu. Acabou. Não, nada. Deu uma hora, eu sabia que ia dar uma hora, eu estava acelerando para não pegar essa hora aí. Mas assim, estatina funciona? Funciona. Isso aí todo mundo sabe que funciona, todos os estudos mostram que funciona. E aí o Vitor fez aquele post, né, do colesterol que não causa infarto e tudo. E o que ele quis dizer ali é que não é todo mundo que precisa ficar se preocupando com colesterol. Só que as pessoas tentam deturpar o que as pessoas escrevem, as pessoas tentam expandir para outro nível. Aí veio uma médica lá brigando com o Vitor, falando que era um absurdo. O Vitor está falando que colesterol não causa infarto, que para quem já infartou é muito importante tomar estatina. Cara, mas isso é óbvio. Isso é uma coisa mais idiota do mundo, cara. Qualquer pessoa que estuda o mínimo, e o Vitor estuda pra cacete, sabe que estatina para o paciente em profilaxia secundária é muito importante. Só que o que acontece? O paciente que está em profilaxia, até o paciente que está em profilaxia secundária, ele também se beneficia em 20% no risco relativo do uso da estatina. Então, o que significa isso? Um paciente que está em profilaxia secundária, ou seja, o que já infartou, ele tem um risco absoluto de novo infarto em torno de mais ou menos 40%. Então, o que significa 20% de 40%? Significa 8%. Então, significa que o risco absoluto desse paciente que já infartou vai reduzir de 40% para 32%. É uma redução importante? Claro que é uma redução importante. Você está reduzindo o risco absoluto dele ali em 8%. Isso daí dá, só para vocês terem uma ideia, do que a gente chama de NNT. Né? NNT é o número necessário de pacientes para a gente tratar. Então, a cada 8 pacientes que a gente tratar, nesse perfil de paciente que já infartou, de cada 100 pacientes que a gente tratar, 8 vão se beneficiar dessa estratégia. O que dá mais ou menos 1 a cada 10, 1 a cada 12 pacientes, que é um NNT muito bom, tá? Se vocês terem uma ideia. Só que, até nesse paciente em profilaxia secundária, a gente tem que individualizar também. Porque você pode ter um paciente desse em profilaxia secundária que está lá com seus 80 anos de idade. Morrendo de dor nas pernas, né? Quando começou a tomar... Perdão, não ouvi. Não, tá morrendo de dor nas pernas. Tem 70 e tantos anos. Isso. Tá com 80 e tantos anos. Começou... exercício físico, tá diabético. Isso. Começou a tomar a estatina dele e ficou pior. Piorou a qualidade de vida dele. Ele começou a ficar ruim. As pernas começaram a doer. Ele tá pior do que estava antes. Cara... Você pode pensar em individualizar o tratamento para esse paciente. Você está prejudicando esse paciente? Você tem uma chance em 12 de estar prejudicando esse paciente. Pode ser que você esteja prejudicando. Só que é muito mais, assim, é palpável você ver a qualidade de vida desse paciente. Se você está piorando a qualidade de vida desse paciente, você pode pensar em tirar a estatina desse paciente, assim, sabendo que não é o correto. A gente não está falando que é o correto. O correto é esse paciente estar tomando estatina, tá? Agora, se a gente partir para outras populações, então a gente está falando de paciente que já infartou. Se a gente partir para outras populações de pacientes que não infartaram, tá? Então, é a maioria dos que estão aqui assistindo a nossa live. Então, a gente tem paciente de alto risco para infarto, que é aquele paciente, por exemplo, tabagista, diabético, com hipercolesterolemia familiar, todo inflamado, obeso, enfim. Esse paciente de alto risco, ele vai ter um benefício do uso da estatina de 20%, igual o paciente que já infartou. Só que o risco absoluto desse paciente já não é 40%. Ele é em torno de 15%, 20%. E aí, a redução absoluta do risco já cai para 4%.
E o NNT, por exemplo, já é o dobro. Então, em vez de ser 12, já vai para 24. Ainda é um perfil interessante para a gente usar? Cara, pode ser. Se o paciente começar a usar, não tiver nenhum sintoma, você estiver suplementando o que você estiver trazendo de prejuízo para esse paciente. Por exemplo, a gente sabe que a estatina vai trazer piora na coenzima Q10? Vai. Cara, vamos suplementar a coenzima Q10, né? Vamos tentar minimizar os efeitos adversos da estatina. Agora, o que mais me indigna, e que eu sei que indigna o Vitor, é a maioria dos pacientes tem um perfil de risco cardiovascular baixo. Ou seja, o risco absoluto de infarto desse paciente gira em torno de 2%, 3%. Isso é um paciente de baixo risco cardiovascular. Quando você vai usar a estatina nesse paciente, vai ajudar esse paciente? Vai. 20% de redução de risco relativo. O que significa 20% em 2%? 20% em 2%, a conta fica até difícil de fazer. Mas é 0,4% de redução. 0,4% de redução. Só para as pessoas redução. entenderem, né? O cara que tem risco de 2% é que nos próximos 10 anos, se tiver 100 pessoas exatamente igual a ele, e não fizer diferença nenhuma no estilo de vida, tiver naquela merda ali, não resolver caminhar, fazer exercício, correr, comer um pouco melhor, esses 100 pacientes, 2 devem morrer. Isso aí. Se tiver com risco baixo, vamos botar um exemplo de risco baixo, colesterol 250, um HDL 260. Você, nós dois, pronto. Um HDL de 60 e um triglicerídeos de 100. Cara, esse paciente, 250 de colesterol, nossa, vai morrer. Cara, durante 10 anos, 2 exatamente igual, de 100 pacientes morreriam. Aí eu boto o remédio para eles. Sabe o que vai acontecer? Vou salvar, sabe quantos? Nenhum. Não dá nenhum. Não dá nenhuma pessoa. Dá 0,4. 0,4. Pessoas. 0,4. Anos usando o remédio. 0,4 é 1 em cada 250. Só para as pessoas entenderem. Então, assim, o NNT vai para 1 em 250 usando estatina. Eu fiz o meu exame agora, Vitor, recente. Eu tenho uma lipoproteína alta, mas eu fiz o meu perfil lipídico. Veio um colesterol total de 334 e um LDL de 242. Cara... Morreu. Como é que tu tá vivo? Você acha que eu comecei a tomar estatina por causa disso? Como é que tu tá vivo, cara? Pois é, cara. Então, assim, as pessoas têm que entender que existem mil outros fatores de risco além das estatinas. E triglicerídeos? Não, meu triglicerídeos é 71. É isso que importa, a gente está comendo. É, lógico. E uma insulina de 4,5 com HDL de 80 e cacetada. Então, assim, nós nada estamos falando me preocupar. aqui de um exame do cardiologista que eu falei para vocês. É o cara que, se eu tiver qualquer problema em qualquer pessoa do meu coração, eu vou encaminhar para ele. Porra, ele não é uma pessoa alternativa, não tem nada disso. É uma pessoa que estuda, assim. Exatamente. Assim, aliás, eu fui começar a estudar muito a respeito agora, recentemente, porque, assim, cara, a gente vive... As pessoas têm que entender isso um pouquinho. A gente vive numa bolha, e que o Vitor sabe disso, que é uma bolha muito fechada. A minha formação é muito clássica, mas muito clássica. Acho que é a mais clássica de todas as formações que podem ter de um cardiologista hoje no Brasil é a minha formação. Sou chefe de serviço de residência, sou chefe de urgência e emergência, sou chefe de cardiologia. Sem politicagem, a minha chefia realmente foi conquistada na raça. E assim... A gente sabe que as pessoas têm hoje muito pouca informação a respeito de alguns temas. As diretrizes, elas estão prontas. As diretrizes, elas são importantes. Eu acho que são importantes, sim, para guiar o tratamento, para nortear os médicos, para as pessoas entenderem. Mas se a pessoa não começar a estudar e pensar um pouquinho fora da caixa, ela fica norteada só por aquela diretriz e não entende o que é uma tomada em decisão em conjunto com o paciente. Porque, por exemplo, esse mesmo paciente, que é o meu perfil de baixo risco, eu tenho que expor para esse paciente que, se ele tomar estatina, ele vai reduzir em 0,4% o risco dele. Isso significa que 1 em 250 vai ter essa redução. E se ele julgar para ele que é interessante tomar a estatina para reduzir, eu vou respeitar a decisão desse paciente. Mesmo que eu não concorde com essa decisão, mas eu vou respeitar. Claro, vou falar, cara, do paciente, é lógico. É lógico. Essa semana, eu te dar um exemplo, essa semana, eu atendi um senhor que até já foi um dos que eu te mandei mensagem há muito tempo atrás, que é a terceira vez que eu atendo ele, assim, pô, o que tu acha? Tu coloca ou não coloca? Que ele fica nervoso com a questão do colesterol dele chegar a quase 300. Fala assim, poxa, mas daí eu vou no médico, vou no outro. Falei, cara, não tem problema.
tu te sente mais confortável colocar, eu tô te falando que não vai provocar nada na tua vida. Tu não tem risco nenhum, não tem nem familiar com risco, é um cara que se exercita, se alimenta. Eu quero. Não tem problema, cara, porque no caso dele, para individualizar melhor, se eu quisesse baixar, ele teria que reduzir drasticamente o consumo de carne. E ele não vai, principalmente sendo homem. Pô, Vitor, não vou. Tô saudável assim? Falei, cara, tá saudável. Não posso falar que não tá saudável. Vai ter isso, mas tudo bem. Quer reduzir? Poxa, eu me sinto mais confortável. Não tem problema nenhum, cara. A gente vai botar uma dose baixa aqui. Tá uma dose baixa, eu reponho aquele resto, tu me disse se tu tem efeito colateral, a gente acompanha os exames para ver se isso vai provocar algum dano ou não, e bola para frente. Não tem problema nenhum, né, cara? A decisão é isso, cara. do paciente. É respeitar e ter decisão compartilhada, sempre. Assim como a gente pode chegar no outro extremo do paciente já infartado, e ele virar e falar, cara, eu não quero usar de jeito nenhum, me faz um mal do cacete. E, cara, tá tudo beleza, e vamos tocar o barco. Vai mudar drasticamente teu risco de viver? Drasticamente não. Caso tu resolva mudar a tua vida, vai mudar a tua vida? Pô, vou mudar, vou começar a fazer exercício, comer melhor. Cara, dá elas por elas, talvez dá muito mais, até porque ele vai ficar mais cagado, digamos assim, né? Que ele precisa mudar a vida dele. E não o ideal, tratamento ao remédio. o ideal para esse paciente seria estar usando estatina e mudar a vida dele, que aí ele reduziria ainda mais. Mas assim, tudo bem, cara, a vida é feita de escolha, a gente tem que saber respeitar as escolhas de cada um. Eu tenho um paciente no meu consultório que é pai de um amigaço meu, cara. O cara é um etilista, assim, violento, ele bebe cerveja todo dia, come torresmo todo dia, ele é obeso, ele é diabético tipo 2, e ele não vai mudar o estilo de vida dele nunca, nunca, nunca. O que eu tenho que fazer com esse cara? Cara, tentar segurar na medicação, entendeu? E tá segurando, porque assim, ele tem triglicérides baixos por causa da medicação, ele tem ácido úrico baixo por causa da medicação, ele tem colesterol baixo por causa da medicação, ele tem a hemoglobina glicada dele baixa por causa da medicação, mas a medicação tá segurando a vida dele, entendeu? E, cara, eu vou fazer o quê? É a vida que o cara quer levar e pronto, acabou. Não tem jeito, não tem jeito. Então a gente tem que saber levar isso daí também no consultório. E uma coisa que o Vitor falou aí na live que é muito importante, agora já para acabar, porque eu não vou ficar muito aqui também, é o seguinte. Então a gente vai cortar o nosso próximo assunto lá, né? Isso. O Vitor falou um negócio, cara, da questão do óleo de coco. Cara, foi uma polêmica tão idiota, mas tão imbecil, mas tão retardada, por causa de um estudo, assim, com um desfecho, igual o Vitor falou, secundário, que aumenta o LDL. Cara, saber, primeiro, ninguém é obrigado a comer óleo de coco. Eu não como óleo de coco, não tem óleo de coco aqui em casa. Pronto, para início de conversa. Não tem. Não tem. Então, para mim, foda-se. Mas, enfim, beleza. Não é milagroso, agora, não resolve nada, mas peraí, não é culpado de nada. Exatamente, mas também não precisa enfim, mas também tem muita gente, ouvido, que enxerga o óleo de coco como se fosse assim, nossa, eu consumo óleo de coco, agora eu tô super saudável. Cara, essa pessoa também tá errada, entendeu? O Rodrigo Boemi, que é nosso amigo, que é um endocrinologista de São Paulo, o cara é fantástico. Quem não segue ele aí. Ele, o José Neto, o Zé Couto, cara, os caras são bons pra cacete. Ele falou um negócio uma vez, um stories dele, que foi muito interessante, cara. As pessoas têm hoje a tendência de achar que uma substância, ou seja ela o óleo de coco, ou seja a cúrcuma, ou seja, sei lá, qualquer coisa, o BCAA que o Vitor estava falando, sei lá. As pessoas têm a ideia de que hoje uma substância vai salvar a vida das pessoas e esquece de fazer o macro. O que é fazer o macro? Cara, limpar a alimentação, parar de ficar comendo essas porcaria industrializada que vocês comem o dia inteiro, parar de não fazer atividade física, é ter uma programação mental boa, não ficar estressado, é dormir bem. Se você fizer esses 4, ó, ter alimentação saudável, fazer exercício físico regular, dormir direitinho e fazer meditação, não ser estressado, cara, você não precisa suplementar nada, se bobear, você não precisa fazer mais nada na tua vida, entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que, pô, o short que eu faço de manhã, ou então você com aquele monte de coisa que você vai fazendo de manhã, que é aquilo ali que faz a gente ficar saudável, que não sei o quê. Não, cara, aquilo ali é o jeito que eu encontro, que o Vitor encontra às vezes, de tentar mudar o que a gente pode mudar e otimizar o que a gente pode otimizar, entendeu? É aquela coisa, a escolha de ser milionário ou bilionário. O milionário é o cara que já tem bons hábitos, bom sono, exercício, ok, bom gerenciamento de estresse. Milionário, precisa ser bilionário? Não, cara, tem gente que vai querer passar por esse estágio? Tem. Tá bom, cara, eu posso complementar aquilo que eu sei que na minha alimentação não vai ter. Claro. Eu faço diferença na prática, os dois? Cara, faz. Mas é necessário ser? Não. Isso, é isso. E aí a questão do óleo de coco é o que o Vitor falou, cara. Não interessa se ele vai aumentar ou não vai aumentar o LDL. É a mesma coisa de gordura saturada, do bacon, enfim. Vai aumentar o LDL? Cara, na maioria dos pacientes vai aumentar o LDL. Na maioria vai aumentar. Tem alguns que não vão aumentar. Tem alguns que vão aumentar o HDL, tem alguns que talvez nem aumente o LDL.
Só que isso não tem impacto clínico. Não faz a pessoa morrer mais, não faz a pessoa infartar mais, não faz a pessoa ter AVC a mais. Então, que se dane, que se dane. Agora, se você quer comer óleo de coco, come. Se você não quer comer, não come. É só isso. E tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não adianta a gente exagerar. Porque, por exemplo, então tá liberado o óleo de coco. Aí o animal vai lá, faz o omelete com óleo de coco de manhã, mete o óleo de coco no café, depois no almoço ele cozinha tudo com óleo de coco, com não sei o quê, depois banha de coco. Uma colher ainda para otimizar. Excesso, eu mostrei antes, ali, nós estávamos na HIT, mostrei, cara, nós temos que ter um equilíbrio das gorduras, eu mostrei ali, eu não mostrei no cérebro, mas a própria célula, a capinha da célula, a membrana, ela tem um equilíbrio de gorduras. Se eu tiver excesso de uma, eu vou despertar mais a função daquela uma, e pode ser, no caso da excesso saturada, pode ser inflamação. Aí não é o problema do colesterol, é o problema da inflamação. Lógico. Essa correlação, né? Mas isso a gente vai falar na nossa live de quarta-feira, senão o pessoal vai empolgar demais aqui. Maravilha. Valeu, Vitão. Valeu. Abração, meu brother. Aí, meu irmão. Beijo e beijo a todos vocês. Valeu, beijão. Você também. Beijo a todo mundo aí.